multiplicando os 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimenta a multidão. E depois de ter alimentado a multidão, exige que seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. Enquanto ele fica ali despedindo a multidão, os discípulos vão. Jesus, depois de ter despedido a multidão, vai para o monte orar. E ele passa um bom tempo em oração. Os discípulos, enquanto isso, estão no meio do mar, lutando contra uma grande tempestade. Você conhece essa história. Jesus vem andando sobre as águas. Ele vai repreender o vento. Ele vai repreender a fúria do mar bravo. E vai se fazer uma grande bonança. A Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado do mar da Galileia, aquela multidão que tinha comido o pão e o peixe tinha atravessado para o outro lado. E eles estavam esperando Jesus. Para ouvir a sua palavra? Não. Para receber oração? Não. A multidão queria que Cristo novamente multiplicasse pão e peixe para que eles pudessem comer. Aí Jesus acusa a multidão de interesseira, dizendo: vocês não vieram aqui por causa do pão vivo que desceu do céu, que sou eu. Vocês vieram porque ontem eu multipliquei pão e peixe. Mas eu sou o verdadeiro pão que o Pai nos dá. Aleluia! E quem comer deste pão não tornará a ter fome. Quem beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. Ele diz: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E isso irrita a multidão, porque a mensagem de Cristo é muito estranha para eles. Eles não eram pessoas espirituais para entender isso que Cristo estava dizendo. Jesus estava se colocando como a fonte única espiritual de vida, mas eles não entenderam isso. Pensaram que Cristo estava de alguma forma trazendo um discurso canibal a respeito de comer carne e beber sangue. E isso foi estranho aos ouvidos deles. E eles abandonam Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta a eles: vocês não querem ir embora também não? Não querem me abandonar não? E Pedro toma a palavra e diz: para que nós iremos se só tu tens as palavras da vida? E é nesse contexto que está inserida essa palavra. Essa mesma multidão interesseira queria apenas usufruir dos benefícios dos milagres de Cristo. Fazem uma pergunta inquietante. Fazem uma pergunta muito interessante para nós hoje. O que faremos para realizarmos as obras de Deus? O que fazer para fazer a vontade de Deus? O que fazer para realizar aquilo que Deus está colocando sobre a nossa responsabilidade para que façamos? Como nós iremos fazer isso? Como nós iremos exercer aquilo que Deus colocou sobre os nossos ombros? Esta foi a pergunta. E a resposta de Cristo é: que creais naquele que Deus enviou. Quem que Deus enviou? Ele mesmo, Jesus. Agora, por que Cristo diz: para vocês realizarem as obras de Deus, vocês têm que me receber? Ele diz: sim, vem a mim, vem ao Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem ouve o Filho, ouve o Pai. Por que ele diz isso? Porque recebendo Jesus, a pessoa irá receber o Espírito Santo de Deus e depois o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Para fazer a obra de Deus conforme Ele deseja, conforme Ele quer, é necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E quando eu falo ser cheio, não falo apenas em você receber o Espírito Santo de Deus como uma regeneração, mas receber o Espírito Santo como uma potência, como um poder renovador, batizador, um poder avassalador, que toma você por completo, para que você possa fazer a sua obra. Aleluia! Qual é o nome disso? Batismo
com o Espírito Santo de Deus. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo de Deus? Você saberia responder? Segundo a Bíblia, o batismo com o Espírito Santo de Deus é uma segunda bênção. A primeira bênção é a graça de Deus salvando a pessoa. Ou seja, quando você recebe Cristo como seu Salvador e você confessa a Ele, você não é batizado pelo Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito e ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ser batizado no Espírito é quando você aceita Cristo como seu Salvador. Imediatamente você é batizado no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele fica em você. Ele mora em você. Porque a Bíblia diz que o selo da salvação é o Espírito Santo de Deus. Então, toda pessoa que se rendeu a Cristo, ela é salva em Cristo Jesus. E ela tem o Espírito Santo habitando nela, morando nela. Entretanto, ela ainda não é batizada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ela tem o Espírito Santo. Ela é uma pessoa salva. Se Cristo tem ela só. Se ela morrer, ela vai para o paraíso. Ela é uma pessoa de Deus, mas ainda não é batizada pelo Espírito Santo de Deus. Ela está no Espírito, mas ainda não é batizada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, esse batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Efésios capítulo de número 6 vai nos falar sobre a armadura do Espírito Santo de Deus. Paulo fala sobre a armadura. Essa armadura do Espírito Santo nada mais é do que o batismo com o Espírito Santo de Deus. Quando você é salvo, você é vestido. Ó, essa camisa aqui, ó, você é vestido. Você é salvo, você é vestido. Agora, quando você é batizado pelo Espírito Santo, você é revestido. É como se você colocasse um terno, uma armadura, algo sobre a sua vestimenta. Você é revestido. Revestimento é batismo com o Espírito Santo de Deus. O que é o batismo com o Espírito Santo de Deus? É um mergulho mais profundo em Deus. Quando você vai ao mar ou vai à praia, você está molhado é uma coisa. Você mergulhar profundamente é outra coisa. Uma coisa é você mergulhar na parte rasa. Outra coisa é você mergulhar na parte funda. Mergulhar na parte rasa é se render a Cristo, aceitar Cristo como Salvador. De maneira nenhuma, eu não estou menosprezando você ser salvo por Cristo. Entretanto, quem tem uma vida mais profunda com Deus, mais intimidade com Deus, deve buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Aonde estão os tesouros do mar? Na superfície? Aonde se encontram os tesouros dos oceanos na superfície? Ali, perto da margem? Não, no profundo. No profundo. Barcos naufragaram ali, tesouros afundaram aí, tomaram fundo. Lá no profundo. Para você viver a profundidade de Deus, mergulhar em Deus, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Que é o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, mergulho mais profundo. É o exemplo de Ezequiel 47. Ezequiel vai passando pelas águas e um homem de medida medindo as águas, até que ele não consegue nadar com os pés no chão, né? Ele tem que mergulhar. Agora, veja que esse batismo com o Espírito Santo ele é uma dádiva, é um presente. Não é uma coisa que você tem que lutar para você receber, é uma coisa que você simplesmente abre os braços e recebe. Presente é isso, você não precisa lutar para receber, é um presente. Você não precisa dar nada para receber, é um presente. Batismo com o Espírito Santo é um presente. Agora, qual é a finalidade, qual é o propósito de nós sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus? Sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus para estarmos preparados. Ser batizado pelo Espírito Santo é ser capacitado. Para quê? Para uma guerra. Volta em Efésios 6:11. Paulo fala sobre a armadura. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e resistir às ciladas do diabo.
Quem vestia armadura era para quê? Para tomar açaí? Tomar sorvete? Passear? Vestir armadura para quê? Para a guerra. Para uma batalha. E nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra. É uma guerra contra o mundo, é uma guerra contra o diabo, é uma guerra contra a nossa carne. Esses inimigos, nós estamos batalhando contra eles. Mas você só recebe as ferramentas do Espírito Santo quando você é batizado por ele. Tomai a armadura de Deus para que possais estar firmes. Para que nós precisamos do batismo do Espírito Santo? Para guerrearmos. Porque se você não é batizado pelo Espírito Santo, quando você vai para uma guerra, para uma batalha, você não tem tanta ferramenta para resistir. Você não tem tanta força para batalhar contra o diabo. E pode sucumbir debaixo das forças das trevas. Porque não tem força, armadura para a guerra. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, 4, as armas de nossa milícia não são armas carnais, mas poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Então você precisa ser batizado pelo Espírito Santo de Deus para você estar preparado para a batalha, estar envolvido na guerra, envolvido na luta e ter os dons que o Espírito Santo concedeu a você aperfeiçoados pela pessoa de Cristo Jesus. Você precisa deste batismo. Eu vejo que na igreja atual, o batismo do Espírito Santo não é mais buscado. Tem lugar que nem pregam mais sobre isso. Há muito tempo atrás existia uma ênfase quase que fanática quanto ao batismo do Espírito Santo. Principalmente nas igrejas pentecostais, na Assembleia. As pessoas praticamente forçavam as outras a serem batizadas pelo Espírito Santo. A pessoa às vezes nem sabia o que era o batismo do Espírito Santo, chamava as pessoas para vir à frente, a pessoa vinha, e aí vem o obreiro para colocar a mão. Eles não recebem o Espírito Santo. Se a pessoa não recebesse ali na hora, ela recebia na base do empurrão da tontura. Os obreiros voltavam a quebrar o pescoço da pessoa, colocar a mão para a cabeça e ficar recebe, forçando. Não é assim. Não é assim. Gritando no ouvido da pessoa. Recebe o Espírito Santo, recebe. Fala em línguas. Não é assim. Todavia, hoje é o contrário. Se naquela época existia uma forçação para receber o Espírito Santo de Deus, para ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, hoje não há nenhuma exigência, não há nenhum apelo. Deixa eu te perguntar, quantos cultos você foi que o pastor, o pregador, disse assim: vem aqui à frente quem quer ser batizado pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Você já foi num culto assim? Você já foi num culto assim? Chamaram você para vir à frente para receber o batismo do Espírito Santo? Dificilmente hoje isso acontece. E nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. O ministério do Pai, Deus Pai, Antigo Testamento. Ministério de Jesus, o Filho, a graça de Deus. Mas ele subiu ao céu e disse: eu vou enviar o outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo de Deus. E é incrível que o Espírito Santo de Deus não é valorizado na igreja atual. As pessoas falam de tudo, falam de carro, falam de eu, falam de Deus, falam de Jesus Cristo, mas não falam do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus também é Deus. Merece ser respeitado, merece ser mencionado, merece ser pregado. É digno de honra, é digno de glória, é digno de exaltação, é digno de nosso louvor. Ele também é Deus. Ele também é o nosso Senhor. É interessante que Jesus diz que quem blasfemar contra o Pai é perdoado. Quem blasfemar contra o Filho, Jesus, ele diz é perdoado. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Olha a importância disto. Não há apelo. Não perguntam mais. Quer ser batizado pelo Espírito Santo? Não perguntam mais. Ninguém faz culto dizendo: meus irmãos, hoje nós iremos orar para que aqueles que não foram batizados pelo Espírito Santo sejam batizados. Não há mais. Não perde mais. Por quê? Porque não há ensinamento. Porque não há uma palavra falando a respeito disso. E o quanto é
fundamental a pessoa ser batizada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! O batismo com o Espírito Santo, ele é primordial, ele é importante, porque há uma diferença tamanha em quem é batizado e quem não é batizado pelo Espírito Santo. Não é para menosprezar você que ainda não é batizado pelo Espírito Santo, não é menosprezo, é Bíblia. Veja os discípulos de Cristo antes de Atos capítulo 2, eles serem batizados pelo Espírito Santo. Como eles andavam, como eles pregavam, como eles evangelizavam, era de um jeito, mas depois que eles receberam o batismo pelo Espírito Santo, foi de outra forma. Pedro, antes do batismo do Espírito Santo, negava a Cristo, mentia, se revoltou, se desviou, converteu almas, não há nem registro dele. Mas depois de Atos 2, quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, você vê Pedro pregando e 3.000 almas se renderam a Cristo. Olha isso. Olha a diferença de um Pedro sem o batismo e um Pedro com o batismo. Depois esse Pedro prega novamente e agora são 5.000 almas se renderam a Cristo. Aleluia! Você acha que Pedro, se Pedro não tivesse sido batizado pelo Espírito Santo, ele conseguiria essas almas? Essas 3.000 almas, essas 5.000 almas, não conseguiria. Nós precisamos voltar a buscar a doce e genuína presença do Espírito Santo no nosso meio. Aleluia! Porque sem o Espírito Santo a igreja não progride, não vai para frente, ela não anda. Os dons espirituais, eles não estão de uma parte a outra. São poucos que têm dons. Porque não se tem o batismo do Espírito Santo. Porque não se tem uma busca pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Agora, para quem é o batismo do Espírito Santo, eu já vou partir para a conclusão. É simples essas minhas palavras. Para quem é o batismo do Espírito Santo? Para quem? Para todos. O desejo de Deus é batizar todos com o Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo fala a Timóteo assim, que Deus deseja que todos sejam salvos. Se Deus deseja que todos sejam salvos, Deus também deseja que todos sejam batizados pelo Espírito Santo. Deus não quer que nenhuma alma se perca. É assim também com o batismo. Isaías capítulo 44, versículo de número 3. Veja aí o que diz, Isaías 44, versículo de número 3. Deus fala, fazendo uma promessa sobre o batismo do Espírito Santo, porque derramarei água sobre o sedento. Para ser batizado é necessário ter sede. Ter sede de Deus, ter sede da palavra, ter sede dos dons. Derramarei água sobre o sedento, e rios sobre uma terra seca. Derramarei o meu Espírito. Olha, o Espírito Santo aqui é como a chuva. A chuva, quando vem de uma região, para pegar todo mundo. Mas por que todo mundo? Porque nem todo mundo recebe o Espírito Santo. Porque não guarda a chuva. O Espírito Santo é para todo mundo. Joel faz uma promessa, eu já vou falar sobre o Espírito Santo. Essa promessa que Joel fala, você vai entender. Mas agora, a minha Isaías 44, derramarei meu Espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os seus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto ao ribeiro de água. Tem como uma planta brotar sem água, sem cuidado? Não tem. E o batismo com o Espírito Santo é comparado a essa água que desce sobre uma planta, sobre uma árvore, para ser frutífera. Ela precisa desta água, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Para quem o batismo com o Espírito Santo? Para todos. Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Veja o que diz aí. Joel 2, 28. Porque essa promessa não é apenas para os judeus, como acreditava Pedro e os apóstolos.
Eles acreditavam nisso. Lá em Atos capítulo 10, eles ainda estavam acreditando que a promessa do batismo do Espírito Santo era apenas para eles. Mas ali na casa de Cornélio, um centurião, que era um gentio como nós, não tinha sangue judeu, Pedro viu que o Espírito Santo também era para a gente que não tinha sangue judeu. O dia do Senhor, Joel 2, Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha o que diz. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre uma parte da carne, sobre um terço da carne, 2 terços da carne, toda a carne é todo o planeta. Toda a carne é a terra inteira. Agora, por que nem todos recebem o Espírito Santo? Porque o pré-requisito para receber o Espírito Santo é o início da mensagem. Que creais naquele que me enviou, disse Cristo. Deus, aleluia. Para receber o Espírito Santo, a pessoa primeiro tem que se render a Jesus. Aceitar Cristo como seu Salvador. Aí sim, ela é uma candidata a ser batizada pelo Espírito Santo de Deus. Mas agora, a chuva do Espírito Santo está descendo. Mas quando a pessoa não se entrega a Cristo, ela está com o guarda-chuva do pecado aberto. Lembra de Isaías capítulo 59? Eis que a mão do Senhor não está atada para que não possa salvar, seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões, iniquidades e pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem do Espírito Santo. O pecado separa o homem de receber esse dom, esse presente, essa dádiva, este mimo de Deus para nós humanos. É uma coisa tão boa, tão linda, imprescindível, indispensável para a nossa caminhada. Porque quando você é batizado pelo Espírito Santo, você é revestido pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela unção de Deus. É um poder que vai devastar o inferno, que coloca os demônios para correr. Aleluia. Eu acho incrível que hoje se investe tanto apenas no ensinamento, nos diplomas, nos anéis de formatura, menos em oração para receber batismo com o Espírito Santo. Manda um desses camaradas aí que não ora, que não é batizado pelo Espírito Santo, que confia no seu doutorado, na sua teologia, e expulsar demônio na África. Manda lá para ver se consegue. Manda lá. Baixe de frente com os bruxos mais poderosos da terra para ver se não cai com o rosto no chão. Por quê? Porque ainda não é cheio do Espírito. Porque ainda não é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Joga o currículo do diabo para ver se ele corre. Joga o anel de teologia do diabo para ver se ele corre. Pega o diploma, diz assim: diabo, aqui, eu sou formado em tal e tal e tal faculdade, para ver se o diabo corre. Não. O diabo só tem medo de uma coisa: uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, usando o nome de Jesus de Nazaré. Alguém cheio do Espírito Santo dizendo: eu te repreendo em nome de Jesus, é uma coisa. Alguém sem o Espírito Santo de Deus dizendo: eu te repreendo em nome de Jesus, é outra coisa. Para quem é o batismo do Espírito Santo? Para todos. Todos aqueles que se rendem a Cristo. Deus quer batizar todos, mas nem todos estão dentro desse requisito, estão debaixo desta promessa. Por quê? Porque ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Mas presbítero, então, e aqueles que já aceitaram a Cristo ainda não foram batizados pelo Espírito Santo? Por que ainda não foram batizados? Você vai entender daqui a pouco. O Espírito é mostrado como chuva, que quer descer sobre todos. Agora, em quarto lugar, que é o último tópico, que eu concluo: como receber o batismo do Espírito Santo? Aleluia. Como receber o batismo do Espírito Santo? Pela imposição das mãos dos obreiros, balançando você igual o boneco do coxo. Recebe, 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 recebe. Igual uma boneca de pano, colocando a mão e fazendo assim, ó, vai, recebe, 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 recebe. Não. Como receber o batismo do Espírito Santo de Deus? Primeiro você precisa entender, é uma dádiva. O que é uma dádiva? É um mimo. O que é um mimo?
um presente. Tem? Você tem que pagar para receber um presente? Você tem que simplesmente fazer o quê? Abrir mão. Você tem que fazer alguma coisa para receber um presente? Trocar, entregar alguma coisa como moeda de troca para receber um presente? Não. Simplesmente crer e receber. Agora, de onde vem essa ideia de que o batismo do Espírito Santo é um presente? Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Veja o que vai dizer a palavra do Senhor. É Pedro. Quando o batismo do Espírito Santo desceu, batizando as pessoas que estavam lá na festa de Pentecostes, a multidão começou a falar em línguas. E o povo que estava lá disse: o povo está todo bêbado, por isso estão falando enrolado desse jeito. Aí Pedro começou a explicar o que estava acontecendo. E aí, nessa explicação de Pedro, Pedro vai dizer no versículo de número 31 do capítulo 2. Pedro diz: e disse a Espírito: arrependei-vos, entregar a vida a Cristo primeiro, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus, batismo nas águas, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Dom é presente. Dom é presente. Você não precisa pagar. Você não precisa pagar. Você imagina se eu digo esse problema, né? Eu tenho um carro valendo 3 bilhões de dólares. 3 bilhões. Mas eu vou dar ele de presente para você. Vai custar só 5 centavos, tá? Aí ele me dá 5 centavos, eu passo o carro para o nome dele. Foi um presente que eu dei para ele. Você vai dizer assim: mas presbítero, o carro era 3 bilhões de dólares. Baixou para 5 centavos, foi um presente. Não foi, não. Por mais que o preço que eu coloquei é baixíssimo, ele teve que pagar. Presente é se eu pego esse carro e passo o nome dele. Toma, é seu. Isso é um presente. Ele não precisa fazer nada para receber esse presente. Nem jejum precisa fazer nada. Não. Aqui está o grande problema de muita gente que não é batizada pelo Espírito Santo. Está pensando que receber o Espírito Santo é uma moeda de troca. Quer usar jejum para receber o Espírito Santo. Não é assim. Já está escrito o quê? É um dom, é um presente. Você não precisa jejuar para receber o Espírito Santo. Você pode jejuar para suprimir a vontade da carne, para você ficar mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Mas você não pode usar isso como moeda de troca, para dizer: Deus, eu vou jejuar para que o Senhor me batize no Espírito Santo. É um presente. Presente a gente não paga para ter ele. A gente não dá nada para receber ele, porque é um presente. Atos capítulo 10, versículo 45, é Pedro na casa do centurião Cornélio. Olha o que Pedro vai dizer. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de quê? O dom do Espírito, o presente do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Está vendo? O dom, presente. Quero ser batizado no Espírito Santo. O que eu faço? Alguém responde assim: vai no monte. Mentira. Quero ser batizado no Espírito Santo. O que eu faço? Jejum. Mentira. Para receber o Espírito Santo, basta você crer e receber aí. Aleluia! Agora, tem muita gente aqui, aqui, que Deus já quis batizar com o Espírito Santo. Deus quase batizou com o Espírito Santo, mas sabe o que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio sobre a pessoa, as línguas repartidas como que de fogo vieram na mente. Ela disse assim: não, a língua que vem na minha mente é a mesma língua do pastor Almir. Se eu começar a falar, vou dizer que eu estou imitando ele, é coisa da carne. E não abriu a boca e não falou. Meu Deus do céu. O mesmo Deus que usa ele pode usar você também. Aleluia! Sabe o que é interessante? Eu assisto cultos às vezes, tem culto que eu não entendo nada. Pessoal falando em inglês.
Eu assisto. E às vezes alguém começa a falar uma língua estranha lá, e a mesma língua que um brasileiro fala na igreja aqui. A mesma língua que eu ouço um africano falando no culto dele, eu vejo gente falando aqui também, na igreja brasileira. Por quê? Porque é o mesmo Espírito Santo que está usando eles, que está usando a gente estar aqui também. O problema é que muita gente, na hora que o Espírito Santo vem e cochicha a palavra nos ouvidos, palavras estranhas para que a pessoa abra a boca e fale, a pessoa fica tímida. Tem gente que tem vergonha até de levantar a mão na igreja. E Deus já está derramando o Espírito há tanto tempo, dizendo, é só abrir a boca, é só falar. Eu vou tomar a sua língua em cântico de fogo. Aleluia! Mas a pessoa diz com a boca travada, a língua de ferro. Como diz um grande pregador, um texto concreto, não abra a boca. Mas por que você está dando tanta ênfase à língua estranha, presbítero? Porque você só é batizado pelo Espírito Santo se você falar em línguas. Hein? É isso. Não creio, presbítero. É isso. Qual é o primeiro sinal de que alguém é batizado pelo Espírito Santo? A primeira evidência visível de que alguém foi batizado pelo Espírito Santo. Rodar? Não. Pular? Não. Marchar? Não. Cair no chão desmaiado, perdendo a consciência? Não. A primeira evidência de que alguém foi batizado pelo Espírito Santo de Deus é falar em línguas estranhas. Agora, preste atenção. Essas línguas estranhas podem ser línguas idiomáticas, chamadas xenolalia. Línguas idiomáticas, ou seja, eu falo português, mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre mim, eu posso falar inglês, se Deus assim quiser. Espanhol, se Deus assim quiser. Essa língua estranha é um chamado para fazer missões. Para sair do Brasil e ir para outro local fazer missões, pregar para outras pessoas. É um significado do batismo do Espírito Santo. É uma das evidências. Agora, a outra língua que o Espírito Santo capacita-nos para que falemos é a chamada grossolalia. Xenolalia e grossolalia. O que é grossolalia? É uma língua desconhecida que ninguém conhece. Tanto que a Bíblia chama essa língua de oração. Porque quem fala em mistério, quem fala em línguas, fala em mistério sobre os mistérios. Aquilo que alguém conhece? Não, mistério é algo desconhecido. Aleluia! E a Bíblia diz, Paulo diz, chegando em casa você pode ler, 1 Coríntios capítulo 14. Paulo vai falar lá sobre isso. 16 também, Paulo vai falar sobre isso. É uma língua que só Deus entende. Nem a pessoa que fala entende o que está falando. É só Deus que consegue compreender. Porque o Espírito Santo de Deus que tomou a pessoa que está falando através dela. Aleluia! Presbítero, não creio. Eu fui batizado pelo Espírito Santo e não falei em língua. Ah, é? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Atos 2, versículo 3. Eu estou dizendo para você que a primeira evidência de que alguém foi batizado pelo Espírito Santo é a língua estranha. Atos 2, 3. Olha o que está escrito aí. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Atos 10, 45 e 46. Olha o que diz na casa de Cornélio. Já até li. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos 19, versículo de número 6. Olha aí o que está escrito. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e
profetizavam. Tampa de cal sobre o caixão, Marcos 16, 17. É o próprio Jesus falando, Marcos 16, 17. Olha o que Cristo irá falar sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Marcos 16, 17. Jesus falando: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então, se você diz que foi batizado pelo Espírito Santo de Deus e não fala em línguas, desculpe, você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. A primeira evidência visível é falar em línguas. Não é a única evidência. Depois disso, vem fruto do Espírito Santo. Porque eu vejo uma cambada de gente canalha que fala língua, profetiza e não sei o que, como sai daqui, meu amigo, a língua é maior que a minha gravata para xingar. Isso aí não é Espírito Santo, não, isso aí é Espírito imundo. Está tomando a língua da pessoa. O diabo imita a língua estranha também, sabia? Lembro da irmã que sentou perto de uma outra mulher no congresso. 3 dias de congresso, primeiro dia de congresso, a mulher do lado dela começou a falar uma língua estranha. Toda vez que a mulher começava a falar aquela língua, dava uma dor de cabeça dela terrível. Ela pensou, não pode. Eu devo ter envergonhado, essa mulher deve estar cheia de Deus. No outro dia, de novo, a mulher está sentada do lado dela, porque é marcada as cadeiras por setores. A mulher começa a falar em línguas na hora do povo e ela sente umas descargas no peito quando ouve a língua estranha que a mulher está falando. Ela diz: meu Deus, isso não é comum, não. Pensando, no terceiro dia eu vou morrer do lado dessa mulher aqui. Eu vou lá perguntar ao líder da igreja o que está acontecendo, qual é a direção que ele me dá. Vou ir lá perguntar ao pastor. Pastor, é comum quando alguém está falando em língua estranha a gente se sentir mal? O pastor disse: não. Falou assim para ela: amanhã é o último dia da festa. Quando ela começar a falar em línguas do teu lado, repreende em nome de Jesus. Sentou do lado da mulher. A pregação está rolando. Quando a mulher começou a falar em línguas, ela disse: está repreendido em nome de Jesus. Quando falou isso, caiu no chão de manhã. Demônio imita, demônio desfaz. Todavia, quando as línguas do Espírito Santo estão na língua de alguém, na boca de alguém, libera cura, prosperidade, alegria e exaltação. Aleluia! Você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus? Não fala em línguas ainda? Então não. Isso é um engano. Falo isso porque eu mesmo tive esse tipo de experiência. Fiz parte de um ministério, oração final da vigília, veio sobre mim um poder muito grande. Eu marchei, rodei, pulei, mas não falei em línguas. É da carne, presidente? É da carne, sim. Quando o povo pula na igreja da carne, é da carne. Você já viu o espírito marchando? Já viu uma alma saindo do corpo e indo marchar? É carne mesmo. Mas não é demônio, pode ser que não seja demônio, mas a emoção me tomou naquele dia. Eu pulei, marchei, mas não falei em línguas. E eu pensava que era batizado pelo Espírito Santo, porque falta de instrução, falta de ensinamento. Mas depois, lendo a Bíblia, observando tudo que está escrito aqui, os seus contextos e versículos, eu entendi o que é de fato o batismo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E aí sim, eu fui batizado em línguas. E quando eu fui batizado em línguas, não pulei, não rodei, não marchei. O Espírito Santo soltou a minha língua e eu comecei a falar em línguas. Só isso. Então muita gente quer forçar, né? Só é cheio do Espírito Santo se você marchar. Só é cheio do Espírito Santo se você gritar. Não é assim. Não é assim. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. O Espírito Santo quer encher você. Quer lavar você. Quer renovar você.
e quer fazer com que você viva os melhores dias de sua vida. Se coloque de pé, por gentileza.